Boa noite. Começa aqui mais um Canal Livre e no programa de hoje nós voltamos a discutir um assunto lá de controverso, as cotas raciais. Em discussão no Senado, o projeto prevê a reserva de vagas para negros, pardos e índios, divide os especialistas e não é consenso nem mesmo entre militantes do movimento negro. Mas afinal, quais são os prós, os contras das chamadas ações afirmativas nessa matéria? O que mostram as experiências já adotadas em algumas universidades brasileiras? Que lições tirar dos exemplos de outros países, em outros tempos inclusive? Bom, para discutir esse assunto que é abrasivo, ouvimos especialistas com as mais variadas posições sobre o tema. E também recebemos aqui no estúdio o sociólogo Demétrio Magnoli, que acaba de lançar o livro Uma Gota de Sangue, um estudo realmente minucioso sobre a evolução do conceito racial no Brasil e no mundo. Participam da entrevista os jornalistas Fernando Mitre e Antônio Teles. Antes, porém, um pequeno retrato deste tema que vai continuar gerando muita polêmica entre nós. O assunto é polêmico. Um projeto em discussão no Senado Federal propõe a adoção de cotas sociais e raciais para o acesso a universidades e escolas técnicas federais em todo o país. Em linhas gerais, o projeto estabelece uma reserva de 50% das vagas destas instituições para alunos que tenham cursado o ensino médio em escolas da rede pública. Metade destas vagas, ou 25% do total, seria destinada a estudantes com renda familiar per capita de até um salário mínimo e meio. O ponto mais polêmico, no entanto, é o que cria as subcotas raciais. O texto prevê que o total de vagas destinadas às cotas deve ser distribuído entre negros, pardos e índios, na mesma proporção destas etnias em cada estado do país. Na prática, algumas universidades brasileiras, como a UNB e a Federal de São Carlos, no interior de São Paulo, já adotam algum tipo de cota e seus responsáveis comemoram os resultados. Mas o recorte racial previsto no projeto divide as opiniões de especialistas. O problema de instaurar uma política de cotas é que isso significa começar identificando cada um de nós segundo a raça a qual ele ou ela, enfim, pertence. Em princípio, o que a gente quer é uma sociedade onde isso seja absolutamente indiferente. Uma tímida tentativa de reparar o imenso crime coletivo que nós cometemos aqui no Brasil contra os africanos e os afrodescendentes pela escravização. Foi esta polêmica que levou o sociólogo Demétrio Magnoli a fazer uma pesquisa histórica para investigar as raízes das medidas afirmativas. O trabalho resultou no recém-lançado Uma Gota de Sangue, uma análise meticulosa da evolução do conceito racial pelo mundo. Professor Magnoli, ao Barack Obama é atribuída a metáfora de uma gota única de sangue, ele que se define como um mestiço. O que se pode entender por uma gota de sangue, que é o título do seu livro? Uma gota de sangue, o título que eu escolhi, vem da regra da gota de sangue única que foi adotada nos Estados Unidos no final do século XIX, início do século XX, para se implantar as leis de segregação racial no país. Quando você adota leis raciais, você precisa definir exatamente a que raça pertence cada um. Como não existem raças na espécie humana, você precisa criar um sistema arbitrário para a definição racial das pessoas. E nos Estados Unidos esse sistema foi adotado finalmente numa lei da Virgínia, do estado da Virgínia, que acabou se tornando um modelo para as leis dos outros estados, pela qual a existência de um ancestral não branco tornava a pessoa um não branco, no caso que um negro. Né? Então essa é a regra da gota de sangue única que vai aparecer em outros sistemas raciais no mundo. Na África do Sul, o apartheid usou regras desse tipo para definir a raça das pessoas. Né? Coloque sempre aspas na raça aí, quando eu falo disso. Na Alemanha nazista, se utilizaram regras de gota de sangue única para se definir quem é judeu e quem não é judeu, para fazer uma definição racial lá na Alemanha nazista.
Então, é daí que vem o título da regra da gota de sangue única. Como no Brasil, né, a mestiçagem, a miscigenação é muito intensa e principalmente muito óbvia, e muito reconhecida, né? Crescente, muito óbvia, muito reconhecida, muito presente na consciência das pessoas. Nós nunca tivemos no Brasil uma regra da gota de sangue única, né? Hoje, com as políticas de preferências raciais que se adotam no Brasil, se procura criar uma regra da gota de sangue única através, por exemplo, desses sistemas de comissões universitárias que fotografam candidatos ou que entrevistam candidatos e que os rotulam como pertencentes a esse ou aquele grupo racial. É uma tentativa de eliminar da consciência das pessoas e da lei a existência dos censos, a existência de pardos, a existência de uma imensa parcela, mais de 2/5 da população brasileira, que no fundo estão dizendo não pertenço a raça nenhuma. Ou seja, estão dizendo, sou um ser humano, não sei definir a minha raça porque eu acredito na ciência, entre outras coisas, e sei que raças não existem. Professor, como é que o senhor vê a afirmação de um intelectual que acabou de dizer que isso é tudo que se faz no Brasil hoje para estabelecer cotas de privilégios para pessoas de outra característica racial, talvez usando aspas também, seria uma reparação pelo imenso crime que se cometeu historicamente com essas pessoas? Como é que o senhor enxerga a declaração, uma afirmação dessa natureza? Bom, feita agora pelo professor Comparato. Pelo professor Comparato. Há dois erros muito evidentes e graves nisso. Um erro de natureza histórica, porque essa declaração é uma proposta de leitura da história como uma história racial. Ou seja, é uma proposta de que se revise a história do Brasil e se defina que a escravidão e o tráfico de escravos foram atos de uma raça, da raça branca, contra uma outra raça, que é a raça negra. Então é toda uma visão da história como um conflito de raças, quando na verdade a escravidão e o tráfico de escravos não foram atos raciais, foram atos ligados a um sistema mercantil colonial que associava elites da Europa, da América e da África para a escravização de seres humanos. Também da África. Também na África. Reinos africanos sobreviviam da escravização e da venda de escravos de africanos para traficantes brasileiros, luso-brasileiros, europeus, diversos. Quer dizer, elites da África, do Brasil e da Europa participam de um sistema no qual se escraviza seres humanos não em função da cor da sua pele, mas da economia. Mas em função da economia, da disponibilidade, e da política de reinos africanos que vivem disso e de um sistema de comércio e de tráfico que rende bastante dinheiro. Professor? Com isso eu quero dizer que o primeiro erro é imaginar a história como uma história de raças, né? E o segundo grave erro é imaginar que você dividir os brasileiros atuais segundo critérios raciais significa fazer alguma coisa para descendentes de escravos. Ora, os candidatos que se declaram negros ou que são definidos como negros na universidade não são necessariamente descendentes. Mas só entende culpados e, portanto, se houve um crime hediondo, o professor Comparato está querendo dizer que há culpados e inocentes. Veja, na verdade essa proposta diz o seguinte, os brasileiros brancos são culpados pela escravidão e pelo tráfico de escravos no passado e, portanto, agora eles pagarão uma reparação. Na prática, isso significa o seguinte, alunos de cor branca são definidos como representantes dos escravistas do passado. E se diz a essa pequena parcela de jovens da cor errada que eles devem pagar cor errada. A cor errada, a cor branca,
né? Sim. Que eles devem pagar Cor culpada. a cor culpada, mas que esses jovens, né? Então, deixa eu dizer melhor, pessoas idosas, como o professor Comparato, dizem que uma minoria de jovens de cor branca devem pagar um pecado nacional do século XIX. A nação, portanto, não precisa fazer nenhum esforço, não precisa pôr dinheiro nenhum para fazer com que a universidade seja uma oportunidade aberta para todos, para fazer com que a educação de bom nível atinja todos os alunos e todos os pobres de todas as cores desse país. Ninguém precisa desviar o dinheiro dos caças comprados recentemente para fazer uma revolução na educação, mas que isso se resolve apontando um dedo para um conjunto de jovens, muitos deles pobres, né, de pele clara, de escolas públicas, e dizendo: esses jovens pagarão por um pecado histórico cometido no século XIX, porque eles serão magicamente definidos como representantes dos escravistas do século XIX. Herdeiros do... E outros jovens que às vezes são alunos das mesmas escolas públicas que eles, serão definidos magicamente como representantes dos escravos do século XIX. Evidentemente, desenvolver isso que o senhor está dizendo, mas antes é preciso voltar na questão da raça e na escravidão. Não é bem assim, quer dizer, raça não tem nada a ver com a escravidão. O conceito de raça foi reforçado, se é que não foi criado pelos europeus, exatamente para justificar a escravidão. Não. Sim, mas o conceito de a escravidão e a raça, na antiguidade não existia essa relação. Era o poder militar, era a conquista militar. Muitos filósofos gregos foram escravos de cidadãos romanos. Sim, então, sim, a escravidão existe durante toda a história da humanidade e não precisa de um conceito racial para existir. Exatamente, mas eu queria que o senhor explicasse o seguinte: a Europa, na Idade Média, começou a trabalhar o conceito de raça assim. E isso confortavelmente ajudava a justificar a colonização e também a escravidão. Como colonizar um país se é um país igual? Entendeu? Agora, colonizar um país inferior já dá uma teoria. Então, a questão da raça está, sim, na origem dessa escravidão recente, digamos. Mitri, eu acho que é preciso separar dois momentos diferentes. O momento da escravidão moderna é aquele momento que começa no século XVI e se estende até o século XIX. Na maior parte desse período, não era preciso nenhum conceito racial para se justificar a escravidão. Isso. Porque não existia a ideia de que as pessoas são iguais, de que os seres humanos são iguais. Essa é uma ideia que nasce com o iluminismo no século XVIII, que se consagra no final do século XVIII. E é a partir daí que eu estou me referindo. E é a partir dessa ideia, que se faz a campanha pela abolição da escravidão na Inglaterra, no final do século XVIII, início do século XIX. Quando essa ideia se torna hegemônica, a escravidão estava terminando, mas estava começando um novo processo, que é o processo do imperialismo europeu. Isso. As nações europeias começam a colonizar os povos da África e da Ásia. E aí a questão da raça cresce. Aí aparece o racismo, chamado racismo científico. É isso que eu estou dizendo. Claro. É isso. Tá? Mas é importante diferenciar esses dois momentos, porque não é no século XIX. Diferenciando os dois momentos. E retomando a fala do professor Fábio Comparato. A escravidão no Brasil, nesta fase, ela se explicava pela raça, sim. Eram os negros. No século XIX ela começa a se explicar pela raça. Isso, é isso. No século XIX ela não podemos esquecer isso. Ela está presente como uma justificativa muito secundária e pouco importante. Veja, no Brasil do século XIX todos podiam ter escravos, inclusive ex-escravos. Não só podiam, como tinham. Era muito frequente que ex-escravos ou negros livres tivessem escravos, né? Comprassem escravos. Ter escravos no século XIX era um sinal de status. Qualquer pessoa livre, para afirmar a sua liberdade, se tornava um proprietário de escravos, mesmo que de um ou dois escravos. A escravidão normalmente ela é apresentada nos manuais de história, pelo menos nos manuais piores, como apenas a escravidão dos grandes fazendeiros com grandes lotes de escravos. Na verdade, no século XIX, a escravidão envolvia tudo isso, mas envolvia também a escravidão doméstica, o escravo doméstico, onde muitas pessoas livres,
brancos, mulatos, mestiços, negros, Índios, índios tinham um escravo, tinham 2 escravos. Então, a tragédia da escravidão está ligada não à ideia de raça, está ligada à ideia de que é natural que os seres humanos possam ser escravizados. Ou seja, a desigualdade entre os homens é vista como uma coisa natural. Justamente numa época onde a ideia da igualdade se tornava hegemônica. O conflito entre essas duas coisas explica não só a campanha abolicionista na Inglaterra, como depois o surgimento, a emergência e a força do abolicionismo no Brasil no final do século XIX. O Brasil entrou atrasado em quase um século nesse processo que aconteceu na Inglaterra do século XIX. Mas se você lê os textos dos abolicionistas brasileiros do final do século XIX, você vai ver que é essa ideia iluminista da igualdade que se torna a ideia dominante também aqui no Brasil, né? E que ajuda a entender por que houve a maior luta popular da história do Brasil. Exatamente. Foi a luta pela escravidão, que envolveu brancos, negros, uma luta democrática mulatos. em todo sentido. Agora eu queria fazer uma segunda pergunta, já que a questão histórica ficou colocada, na minha opinião, ficou clara. E é o seguinte, a referência racial defendida com a melhor das intenções por aqueles que querem compensar os negros por tanto sofrimento ou que querem aumentar o índice de igualdade na sociedade, a intenção é boa. O efeito dessa intenção é que é o problema. Isso não pode trazer de volta exatamente o elemento que explicava, justificava e determinava o racismo por trás da escravização? Sim, veja, o grande problema é que hoje o movimento do multiculturalismo, que não é um movimento só brasileiro, é internacional, e que diz a humanidade está dividida em famílias humanas, quer a gente chame raças, quer a gente chame etnias, em famílias humanas diferentes. E é preciso tratar cada país, cada sociedade, cada nação, como um conjunto de famílias humanas separadas pela raça. No passado, se falava de raça como algo que vinha da natureza, né? Hoje se fala de raças como algo que vem da cultura. E, na verdade, a palavra cultura é usada no mesmo sentido que os racistas científicos do século XIX usavam a palavra natureza. Ou seja, se naturaliza a cultura como se cultura fosse um gene, como se cultura fosse um elemento essencial, existente dentro de cada pessoa, intransponível, imutável, fixo, e que separa a humanidade... Biológico. Não, a biologia não. A biologia já não endossa. Não, a biologia não endossa, mas se trata exatamente. A cultura como se pensava na falta do apoio da biologia, vai para a cultura. Se trata a cultura como biologia. Exatamente. Né? O que é uma negação da modernidade? A modernidade diz o seguinte, as pessoas são indivíduos, um diferente do outro, né? Um diferente do outro e todos com a possibilidade de se definir pelo futuro, não pelo passado. Quando se fala de raça, está se propondo definir as pessoas pelo passado, pela sua ancestralidade, pelos seus ancestrais. Mas a modernidade é contra isso. A modernidade diz o seguinte, as pessoas se definem pelas suas potencialidades e possibilidades futuras. No plano político, isso quer dizer o seguinte, cabe aos estados e cabe à lei criar condições para que todos possam desenvolver as suas potencialidades. Dividir as pessoas segundo a raça é negar essa possibilidade. É dizer, nós distribuiremos direitos em função de critérios raciais. E alimenta o racismo, acaba alimentando o racismo. Sim. Uma pergunta. Professor, a ciência e a manipulação política, me parece, são os campos opostos que estão no núcleo dessa questão. E ignorar a ciência hoje, depois do mapeamento do genético, da descoberta do DNA, é impossível. Portanto, trata-se de manipulação política, querer fixar a questão em torno de raça, já que está provado que o DNA, que existem 25 mil genes em cada pessoa e não mais de 30 desses genes caracterizam a cor.
Portanto, é insignificante. Então o problema é manipulação política? O problema se encontra sempre na esfera da política. Os defensores de leis raciais também reconhecem, né, que a ciência já demonstrou que não existem raças humanas. Isso é final, todos admitem. Exceto um ou outro exaltado, né, quase todos admitem que a ciência acabou com a ideia de raças. Mas qual é o argumento dos defensores de leis raciais? Que as raças não existem, mas existe o racismo. E é verdade, existe o racismo. A pergunta é, como se combate o racismo? Não é admitir a existência dele, é como se combate. Nós vamos combater o racismo colocando as raças na lei, ou seja, fazendo com que elas existam na política, ou nós vamos combater o racismo dizendo é proibido dividir as pessoas em raças. O racismo está o senhor não tem dúvida de que as cotas raciais estimulam o racismo? Eu não tenho a menor dúvida, porque isso aconteceu em vários países, né? Cotas é só uma forma de política de preferência racial. As políticas de preferências raciais, quando você coloca a raça na lei, né? Quando o Estado... É uma carteira de identidade racial. Quando o Estado distribui direitos segundo a lei, as pessoas começam a acreditar que fazem parte de raças. Por quê? Porque são diferentes. Não, porque os direitos delas, a vida prática delas, está definida por esse rótulo que o Estado coloca. O emprego delas, a possibilidade de acesso a bens e serviços, né, passa a ser definida por esse critério racial. E as pessoas, portanto, começam a sentir que fazem parte de uma comunidade racial, passam a achar que existem interesses de raça. E portanto, oposta a outra. Exato. E, portanto, existem líderes raciais. O maior problema é esse. Se existem interesses de raça, existem líderes raciais. Partidos que liderarão raças. O Livre ouviu especialistas de diversas áreas sobre o tema desta noite. Então nós vamos ver agora o depoimento de uma das vozes mais ativas em defesa das cotas raciais e que já passou aqui no debate com o próprio professor Demétrio no Canal Livre recentemente. O presidente da Educafro, Frei Davi Raimundo dos Santos, ele também deixa uma pergunta para o nosso convidado de hoje. Eu tenho plena convicção que é um dos sistemas mais eficientes para resolver um grave problema. Durante um bom tempo eu fui contra o sistema de cotas e avaliando e procurando alternativa melhor, não encontrei. E até hoje desafio quem tiver um método melhor para resolver o problema de um país onde tem muito povo querendo faculdade e pouca disponibilidade, quem encontrar um método melhor, me apresente. Eu defendo uma cota mesclada entre cotas para pobre, negros, indígenas e portadores de necessidades especiais. Para mim, e tem outra, no estado de São Paulo também defendo a cota para nordestinos. Porque se você vai na USP, você não encontra nordestino nos campos, estudando no campo universitário da USP, na medicina, na engenharia, no direito, você não encontra nordestinos. O aluno, quando entra no vestibular, o aluno cotista branco, negro e indígena, quando ele faz o vestibular, a nota dele, em média, é 30% abaixo da nota dos demais que tiveram dinheiro para pagar cursinho caro. Após um ano estando na faculdade, com o mesmo professor, com a mesma estrutura, com acesso à mesma biblioteca, mesmo laboratório, após um ano, o jovem cotista branco pobre, negro e indígena está tendo nota igual ou superior aos demais da classe média. Eu gostaria de perguntar ao escritor Demétrio Magnoli como é que ele explica o grande sucesso dos jovens negros, dos brancos pobres e dos indígenas em todas as universidades públicas, como a Unifesp, a Federal de São Carlos, o sucesso deles acadêmico, tirando notas excelentes. Como é que ele explica este fato? Vou começar respondendo pela pergunta dele, depois vou comentar alguma coisa do que ele disse. Em primeiro lugar, o que ele chama de fato não é fato. O que ele chama de fato está em discussão. Muitas universidades têm estatísticas diferentes e explicações diferentes para um fenômeno recente. O Frei Davi tem a mania de inventar estatísticas e de selecionar estatísticas segundo a sua conveniência. Eu não tenho essa mania, eu estou aguardando que os investigadores pensem melhor sobre esse assunto e recolham estatísticas sobre isso. Mas o mais importante não é isso.
O mais importante é o seguinte, pessoas pobres de qualquer cor da pele não têm nenhum problema intelectual. Não tem nenhum problema intelectual. Cotas raciais não são um problema para a universidade, elas são um problema para o país. Não há nenhum problema para a universidade em você adotar sistemas de cotas. Os que vão entrar pelo sistema de cotas vão acompanhar os cursos na universidade, se tiverem bolsa, se tiverem condições de estudar, evidentemente. Esse não é o problema. O problema é o seguinte, e todos aqueles jovens que foram preteridos porque eles não tinham a cor certa na hora do exame universitário? Eles não têm direitos? Eles não têm direitos iguais aos outros? E aí ele pergunta, qual é o melhor sistema para as pessoas que não são de classe média chegarem às universidades públicas? O melhor sistema é todos terem uma escola decente. Esse é o melhor sistema. O sistema de cotas que o Frei Davi defende, assim como o governo brasileiro defende, ele é um sistema muito interessante, porque o Brasil não gasta um centavo com ele. Ele tira direitos de um e passa para os outros. E passa para outros. Mas nada muda. E, na verdade, ele beneficia não os pobres, como diz o Frei Davi. Quem que o sistema de cotas beneficia? O sistema de cotas beneficia a nata de renda dos grupos que foram definidos como grupos cotistas. Vou dar um exemplo. Na Universidade de Brasília, principal modelo do sistema de cotas, onde as cotas são exclusivamente raciais, um aluno da cor certa, ou seja, no caso definido, põe aspas aí, como negro, se ele for filho de um ministro do Supremo, Joaquim Barbosa, se a família dele tiver renda de 30 salários mínimos, ele vai precisar de menos pontos para passar na Universidade de Brasília do que um aluno da cor errada, definido como branco, de escola pública, com renda familiar de 3 salários mínimos. As cotas, ele propôs cotas para nordestinos em São Paulo. O filho do Tasso Gereissati vai se beneficiar dessa cota. O filho do Ciro Gomes vai se beneficiar dessa cota, porque eles... O filho dos senhores de engenho... Claro, porque além de serem nordestinos, eles vão cursar as melhores escolas. Se ele me disser, mas só vale para escolas públicas, isso vai beneficiar os filhos de nordestinos ou de negros que estudaram nas escolas públicas do centro da cidade, as melhores, que além disso fizeram um cursinho enquanto cursavam essas escolas públicas, em detrimento de alunos pobres de todas as cores das escolas públicas arruinadas das periferias. Nós vivemos num país que agora vai investir na compra de 36 caças um orçamento anual de educação. Eu não sei se já se fez essa comparação de preço. Os 36 caças custam um orçamento anual de educação. É de um cinismo a toda prova dizer que o Brasil não tem dinheiro para revolucionar o ensino público e dar aos jovens de todas as cores, porque existem pobres de todas as cores no Brasil, essa ideia de falar que os pobres são todos negros é uma ideia maluca. Há jovens pobres de todas as cores vivendo na zona sul de São Paulo, nos morros do Rio de Janeiro, pelo Brasil inteiro, que têm escolas arruinadas, que poderiam não estar arruinadas se um dinheiro correspondente ao da compra dos caças fosse investido em dobrar o orçamento de educação. Mas isso envolve mudar o orçamento. Isso envolve uma ação política estrutural. Enquanto que criar cotas é apenas beneficiar parte dos jovens que não precisam de cotas, porque são aqueles que de qualquer forma tirariam uma boa nota no vestibular, beneficiar esses jovens em detrimento de outros jovens, passar uma fronteira racial nas escolas públicas do Brasil e, claro, beneficiar lideranças políticas e lideranças de ONGs que fazem da raça o grande trampolim para adquirir influência, prestígio, votos e financiamento. O senhor está denunciando, se eu estiver errado, o senhor me corrija. O senhor está denunciando que isso é uma atividade, uma atitude política do atual governo voltada para
para buscar mais adeptos políticos em um determinado segmento da população, em sacrifício de um risco enorme, de um conflito que até hoje não se manifestou, mas pode vir a se manifestar. Veja, é isso. Eu também estou denunciando isso, mas mais do que isso, eu estou fazendo uma constatação sobre um perigo para as democracias de massas. E a Índia, que eu trato aqui no livro, é um grande exemplo desse perigo. Nas democracias de massas, existe a tentação de lideranças, correntes políticas, partidos políticos, de apelarem ao critério da raça, da etnia, que lá na Índia é a casta, para conseguirem bases de influência eleitoral, clientelas políticas. Na Índia criaram também. Veja, cotas. a Índia é muito interessante porque na independência da Índia, em 1947, a Constituição e a legislação estabeleceram um programa de preferências para os antigos intocáveis, chamados Dalits, que eram menos do que 10% da população. Que eram historicamente chamados de párias. Exato, historicamente muito discriminados. Criou-se um sistema de preferências para os Dalits, que eram menos do que 10% da população. Inicialmente, esse sistema deveria durar 10 anos e ser extinto. Mas antes de seguir com a entrevista, vamos conhecer a opinião de outra especialista, a professora titular de Antropologia da Universidade Federal do Rio de Janeiro, Ivone Meg. Ela também deixa uma pergunta para o professor Demétrio. Vamos ver qual é. Eu sou contra o racismo, sou a favor da luta pelo fim do racismo e do racialismo, ou seja, e da eleição da raça como um critério de distribuição de justiça. Mas o princípio que rege a vida de todos nós deve ser o princípio da igualdade. Eu não tenho direito de ter nada além porque eu sou magra, gorda, mulher ou homem. Todos nós deveríamos ser tratados e nos tratarmos como iguais. Então, as políticas de ação afirmativa, de uma forma geral, não é? Elas são benéficas, porque o Estado tem que prover aqueles que têm menos, com políticas focadas para estes. Não é? Então, para os pobres, não é? Para os que estão em situação de risco nas cidades. Todas essas políticas voltadas, portanto, para uma população que está num momento passando por aquela situação, é fundamental. Então, eu perguntaria ao Demétrio, depois de escrever esse livro de 400 páginas e de ter passado por todas essas histórias tão dramáticas, nas quais o equilíbrio entre o bem e o mal, a igualdade e a desigualdade estão sempre em luta, qual é a esperança dele em relação ao futuro da humanidade no que tange à luta contra o racismo? A Ivone faz uma pergunta um pouco difícil, né? Um pouco ampla. O meu livro mostra 3 momentos. O momento da invenção da raça no século XIX, né? Pelo racismo científico. O momento da desinvenção da raça no final da Segunda Guerra Mundial, como reação aos horrores do nazismo, do Holocausto, como reação a Auschwitz, com a Declaração dos Direitos Humanos da ONU, com a Declaração contra a Raça da Unesco de 1950, e um terceiro momento, que é o atual, dos últimos 20 ou 30 anos, da reinvenção da raça por meio do multiculturalismo, né? Então, o livro está pontuado nesses 3 momentos. A minha esperança, na verdade, a minha certeza, é que a humanidade vai desinventar a raça, como um dia desinventou as bruxas. A humanidade acreditou em bruxas numa certa época e definiu certas pessoas como bruxas, né? Queimou essas pessoas. Eu acho que assim como a crença em bruxas da Idade Média um dia desapareceu, a crença em raças tende a desaparecer. O Brasil é um bom exemplo disso. Recentemente o Sindes fez uma pesquisa no Rio de Janeiro sobre a política de cotas raciais e 66% dos que responderam à pesquisa são contra
as cotas raciais. Mais interessante do que esse número é que eles separaram os respondentes em brancos, pardos e pretos. E descobriram que as respostas são iguais. Havia 1% de diferença para cá ou para lá nas respostas de brancos, pardos e pretos. Todos são igualmente contra a política de cotas raciais. Ou seja, os brasileiros não estão se deixando levar pelo canto da sereia da divisão da nação em Professor, raças. A questão não é só o conceito de raça, mas é também e principalmente o problema da hierarquia racial, né? Porque quando se coloca a hierarquia racial, é que nós temos o racismo explícito. Nós estamos comemorando aí o centenário do Euclides da Cunha, que é uma figura celebrada no Brasil, em todos os colégios, em todas as universidades, em todos os clubes literários. No entanto, eu estava relendo Euclides e noto que o senhor cita esse trecho que me escandalizou no seu livro, ao momento em que ele diz: o mestiço é um desequilibrado, porque ele é o resultado do encontro de uma raça superior com uma raça inferior. O que me impressiona é o seguinte: como é que tudo isso passou por esses anos todos intocável? Ninguém nunca discutiu Euclides como racista. Isso é racismo explícito, ou eu estou louco? Não, você está certo, e é racismo principalmente porque apresenta o núcleo da ideia racista. O núcleo da ideia racista não é nem a hierarquia de raças, essa é importante, mas o núcleo é outra coisa. É a ideia de que a mistura entre grupos definidos como raças diferentes degenera, gera doença. Essa era a ideia dominante no século XIX. E em todos os países onde se criaram leis de segregação racial ao longo do século XX, Alemanha nazista, nos Estados Unidos, na África do Sul do Apartheid, uma lei fundamental era a lei anti-miscigenação. Você não pode ter casamentos interraciais nem uniões sexuais interraciais, porque produzirá filhos degenerados, né? O Brasil superou essa ideia, que era a ideia dominante. O Euclides simplesmente repete o que era dominante na sua época, mas naquela mesma época estavam surgindo os sanitaristas no Brasil, né? Gente como Juliano Moreira. Gilberto Freire veio um pouco depois. Sim, mas foi a grande resposta a tudo isso. O Gilberto Freire veio a ser a grande resposta, mas o Juliano Moreira, Adoc Lobo, uma série de médicos sanitaristas que, quando todo mundo dizia os brasileiros ficam doentes porque são miscigenados, eles disseram: não, os brasileiros ficam doentes porque tem um mosquito. Isso que é tão óbvio hoje para nós era um grito revolucionário no século XIX. Eles estavam dizendo: não tem nenhum problema na mistura entre as pessoas, faz muito bem, não tem problema nenhum, o problema é o mosquito. E esse grito dos sanitaristas vai desenvolver no Brasil um pensamento antirracista, quando a maior parte da Europa e os Estados Unidos estavam adotando o racismo como verdade científica, né? Esse grito vai levar finalmente, lá nos anos 30, a Casa Grande Senzala, do Gilberto Freire, que é uma obra antirracista fundamental na formação do Brasil. Professor, o senhor mergulhou na história dos povos, na história da humanidade, com relação a esse conceito de raças. Quer dizer, em que ponto surgiu a ideia de que havia raças diferentes? Foi no episódio bíblico dos filhos de Noé com Sem, Cã e Jafé? Ou foi anterior, ou foi posterior? Muito posterior. Na verdade, o etnocentrismo, a ideia de que um determinado povo, o meu povo, é o centro do mundo, essa é a ideia mais antiga que existe. Você encontra manifestações etnocêntricas em povos pré-históricos, neolíticos, né? Neolíticos e por aí afora. Mas a ideia da diferença racial como um fato essencial, essa ideia é muito moderna. A primeira manifestação clara dessa ideia é de um alemão, Blumenbach, no final do século XVII. Darwin, mas o evolucionismo de Darwin ajudou muito. Veja, no final do século XVII. Aí no século XIX, com o evolucionismo de Darwin, a ideia da raça vai ganhar uma explicação evolucionista, uma explicação falsa evolucionista. Tá? Então, o surgimento da ideia de raça é coisa dos últimos 3 ou 4 séculos. E a consolidação
da ideia de raça como uma ideia supostamente científica é coisa do século XIX. Racismo é coisa diferente de etnocentrismo. Os esquimós, por exemplo, os povos esquimós, achavam que os europeus que iam visitá-los nas primeiras expedições iam aprender os seus bons modos de vida e os seus hábitos corteses. Essa é uma manifestação de etnocentrismo, enquanto que os europeus que os visitavam estavam chamando eles de esquimós, que quer dizer comedores de carne crua, o que é também um nome etnocentrista. Hoje em dia se fala inuits para esquimós. E mesmo no nível mais sofisticado, Aristóteles considerava quem não fosse grego inferior. Claro, e a China considerava que ela era o império do centro e que os povos que não faziam parte do império do centro eram bárbaros e inferiores. São manifestações etnocêntricas. Essa divisão bíblica de semitas, jafitas e camitas não era uma ela faz caracterização racial? Não, ela veio a ser lida no século XVIII e no século XIX como uma caracterização racial. Mas ela, na origem, é uma manifestação da tipificação de diferenças humanas, apenas. Entretanto, esse elemento, como muitos outros, vão ser incorporados a um discurso do racismo que se organiza no final do 18 e basicamente com o evolucionismo a serviço da política e da economia. Claro, veja, o meu livro mostra que o racismo é um produto de duas forças que se encontram e acabam cooperando. Intelectuais, cientistas, de um lado, e estados, poderes políticos do outro. O encontro desses dois elementos produz o racismo, que é um fenômeno contemporâneo.